O Palácio Araguaia prepara um mutirão para ir à Assembleia a partir desta terça-feira, sobretudo nesta terça-feira, diante da urgência de se aprovar aquele projeto que autoriza o governo do estado a fazer a assinatura daquele contrato com o BNDES para ter acesso aos 56 milhões daquele fundo da Amazônia, lembra? Sem nenhuma contrapartida do Estado, o Estado não vai colocar nenhum dinheiro nesse negócio. E é um dinheiro importante, principalmente para políticas ambientais como o CAR, que o setor rural espera resolver essa questão dos cadastros das propriedades. E esse é um dinheiro que está aí disponível, que não vai ter um centavo do Estado, mas que enfrenta uma certa resistência na Assembleia, e essa é uma preocupação. Então o Palácio Araguaia prepara um mutirão, vamos dizer, de conscientização para sentar com os deputados e conscientizá-los da importância desse projeto. Vamos fazer um apanhado de tudo que nós trouxemos sobre esse assunto, que é importante para a gente falar da importância dele, porque assim, a despeito de processo eleitoral, pessoal, eu tenho dito para vocês, a gente não pode perder dinheiro, né? Não pode perder dinheiro. Tem essa história, olha que o governo vai roubar o dinheiro. Se for por esse aspecto, irmão, você não vai aprovar dinheiro para governo nenhum, porque todo governo tem que ser suspeito de roubar dinheiro. E para isso tem os próprios deputados, órgãos de controle que precisam estar atentos à aplicação de cada centavo. Agora, impedir o acesso do estado do Tocantins a esse recurso, principalmente nesse caso, com risco de perder esse dinheiro, é muita falta de consciência mesmo. Precisa ter consciência, e eu acredito que os deputados têm tal, esse jogo aí, mas eu acredito que na hora H todos têm responsabilidade, todos têm compromisso com o Tocantins e vão aceitar a aprovação. Mas vamos fazer um apanhado do que nós temos já sobre esse caso aqui, que a gente tem trazido já há algumas semanas. Bom, primeiro, importante dizer isso, que o governo do estado conseguiu mais 30 dias para conseguir autorização legislativa, né, para esse projeto. Lembrando que esse projeto era para ter sido assinado no dia 18, né, de abril, mas como não foi aprovado no tempo hábil pela Assembleia, o governo do estado recorreu ao BNDES, pediu mais 60 dias e o BNDES concedeu mais 30 dias. E agora esse prazo vai vencer no dia 18 de maio, tá bom? Aí teve aquele jogo, o governo falando que faltou um pouco, o governo avalia que houve uma vontade da Assembleia, a Assembleia diz que o governo errou, não mobilizou a base, tá aqui o próprio deputado Jorge Frederico, que é um dos pivôs desse caso, porque ele é o presidente da comissão de administração, trabalho e defesa do consumidor, que é uma das comissões que vão avaliar. Uma comissão já avaliou e aprovou. O deputado Valdemar Júnior agiu com muita responsabilidade nesse caso, que não foi eleitoralizado por ele, simplesmente fez o trabalho dele, viu que tinha constitucionalidade e aprovou o projeto. E agora está esse projeto, segundo o próprio Jorge Frederico disse numa entrevista a um programa da Hits FM esses dias, depende agora da aprovação na Comissão de Finanças, que tem como presidente o deputado estadual Olinto Neto, que hoje é um deputado de oposição ao Palácio, sempre foi de situação, mas hoje é de oposição, e aí que está sentindo um pouco mais de resistência no Olinto, que não se manifesta sobre esse caso. O Jorge Frederico diz que o governo que não garantiu maioria em plenário, e por isso a sessão foi encerrada, a reunião foi encerrada por falta de quórum. Mas eu repito, eu acho que um pouco de vontade política espera dar quórum para aprovar. Agora, se não tiver vontade, você chega lá, você vai milimetricamente abrir e fechar a sessão. E o governo, logicamente, os deputados precisam ter essa preocupação, já que existe esse risco de não ter essa boa vontade de esperar. Os governistas têm que chegar mais cedo e ficar lá aguardando abrir a sessão, ok? E teve uma manifestação do governador sobre essa questão. Vamos ouvir o que o governador disse sobre a necessidade desse projeto e sobre a votação dele na Assembleia Legislativa. Pessoal, nós estamos aqui com o secretário de Meio Ambiente, o presidente do Naturatins e demais secretários, estamos discutindo as pautas que tramitam na Assembleia. E estamos pedindo ao presidente do BNDES
que mandou para o Tocantins 56 bilhões para vários projetos. Esse dinheiro era em fundo perdido, o Estado não precisava pagar. Este ano ia ser operacionalizado em torno de 8 bilhões e ficando para a gestão seguinte o restante desse dinheiro em torno de 47 milhões. 22 bilhões para o análise do CAR, que é a pauta principal do setor produtivo. 10 bilhões para a modernização do Naturatins, para fazer o trabalho de preservação ambiental que nós estamos buscando. 7 bilhões para os pequenos produtores, através do Rural Teams. E mais 4 milhões para o Batalhão Ambiental, para fazer uma reforma, ampliação e comprar equipamentos para fazer todo o trabalho na zona rural. A Comissão de Constituição e Justiça, que votou essa matéria, encaminhou a Orçamento e Finanças, presidida pelo deputado Olinto Neto, e também para a Defesa do Consumidor, presidida pelo deputado Jorge Frederico. As duas não analisaram. Então, isso está dando um prejuízo muito grande para o Estado e principalmente para o setor produtivo, para o agronegócio. O análise do CAR é uma das pautas mais reivindicadas pelo setor produtivo. E, infelizmente, esses dois deputados dessas duas comissões não estão pautando essa matéria. É preciso que paute. Então, por essa razão, enquanto isso não acontecer, eu vou fazer um pedido de prorrogação de prazo ao BNDES, para que o presidente nos dê 60 dias para que a gente possa ou organizar esta pauta, ou então eles vão deixar esse prejuízo para o nosso Estado, infelizmente. Aí então vocês viram o governador Wanderlei Barbosa falando sobre a questão, ele coloca alguns pontos importantes, né? Uma coisa que é importante ressaltar do que o governador disse é que esse projeto, esse recurso, ele não vai ser manuseado totalmente por esse mandato, ou seja, que está terminando, o mandato dele termina em dezembro, e vai ser usado de 8 a 10 milhões, segundo o próprio secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcelo Leles, me disse em vídeo nas redes sociais, e o restante desse recurso vai ficar para o próximo governo, seja quem for, seja Dorinha, seja Laurez, seja Vicentinho, quem for, vai ficar com esse dinheiro e com a necessidade de resolver a questão do CAR, a questão da modernização dos órgãos de fiscalização do meio ambiente. Então, enfim, pessoal, isso é uma coisa de muita responsabilidade que precisa ter. Nós tivemos uma manifestação da ex-senadora Cátia Abreu, que ela disse que foi informada, teria sido informada pelo BNDES, de que o contrato de 56 milhões, ele não vai ser perdido se não for assinado, se não fosse assinado até o dia 18, né? Como vocês viram, relembrando aí, o governador falou em 60 dias, mas ele pediu 60 dias e o BNDES deu mais 30 dias. Se o BNDES deu mais 30 dias, é óbvio que corre esse risco. Inclusive, vamos ver aqui, está em carta do próprio órgão, do próprio BNDES, nós publicamos uma carta do órgão. Então tá aqui a carta do órgão, tá meio pequena, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco mais para vocês terem mais visibilidade dela. Diz o seguinte, olha lá, informo que no prazo de 60 dias, a partir desta data, que é 18 de dezembro, né? Então depois foi feita uma prorrogação, acabou ficando 18 de abril, né? Olha só, então a partir dessa data deverá ser assinado o respectivo instrumento contratual, caso não seja observado o prazo referido, olha só, o BNDES reserva-se o direito de rever ou cancelar a decisão que aprovou a operação. Então, como vocês veem aí, não dá pra gente arriscar, falar o seguinte, olha, não vai acontecer nada, olha, não tem garantia. Isso aqui tem que ter, então, uma manifestação oficial do BNDES que realmente pode ficar para depois dessa eleição. Não houve isso. O que houve, na verdade, o BNDES deu só mais 30 dias para que essa matéria seja aprovada, e se não for aprovada, poderemos sim correr esse risco de perder esses recursos. São 56 milhões que o Estado não vai pôr um centavo, gente. Um centavo. Que um recurso, que uma parte menor vai ser aplicada agora, mas a grande maioria, uns 40 e tantos milhões, vão ser aplicados pela próxima gestão, seja quem for o próximo governador. Então não justifica, por uma questão meramente eleitoreira, simplesmente rejeitar essa matéria ou não votar e deixar o Estado correr esse risco. Seria muita irresponsabilidade com o Estado
Isso não é um ataque ao governo Vanderlei Barbosa, nada disso. Isso é contra o Tocantins. Por isso, eu não quero acreditar que tanto o deputado Jorge Frederico como o deputado Olinto Neto, que são experientes, deputados de vários mandatos, que conhecem a necessidade de um Estado pobre, carente e de um setor produtivo que precisa crescer, precisa se desenvolver por conta de um processo eleitoral que termina daqui a uns dias. Não tem a mínima condição. Eu não acredito nisso. Eu ainda aposto mais na responsabilidade, no espírito público elevado do Jorge Frederico e do Olinto Neto para que essa matéria seja aprovada e o Estado seja liberado para assinar esse contrato. É só assinar o contrato e pegar 56 milhões, dos quais ele não vai precisar colocar um centavo. Não há uma justificativa para isso. E eu tenho certeza que o Jorge Frederico e o Olinto Neto não agirão com essa irresponsabilidade eleitoreira. Não é do feitio deles. Eu não os vejo agindo dessa forma, ok? E eu convido você novamente a se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais que estão bombando, compartilhar e curtir esse vídeo para trazer muito mais gente para falar sobre a política do Tocantins e seja nosso parceiro no CCT Mais Independente. As informações estão aqui, pessoal, na descrição desse vídeo, beleza?